So pena matsega nalo la chi leka mambo chi che on de kala nyam do chi non mambo chi shor de ya chi do de non mambo shor de ya de zu kar re su su leka ta ti kan le semba tembo ane ma ta ba chi ni sem de yama yin do de kala ane legal non de shor go. A gente tem infelizmente a gente tem o hábito ou a gente tem muitas faltas, muitos problemas no nosso dia a dia. Por que a gente acaba tendo rolando muitos problemas no nosso dia a dia? Porque a gente não está presente nas ações que a gente faz. Em contrapartida, se qualquer ação que a gente se involucrar naquele momento, a nossa consciência está completamente presente naquela ação, com certeza muitos dos problemas ou dos erros que acontecem, eles vão reduzir muitíssimo. Olha, ona da tindiga chi suzu ga sem de tempo chi ne to ba yongwi tablam de le zu kar yore ezdi tá gum zati. E qual é o melhor método, então, ou técnica para treinar aumentar essa nossa concentração, ou treinar essa mente estável? É a meditação. Onada gum zati la kar yore ezdi Em tibetano se chama gom. Jogum da que gum zene. Então a gente tem dois tipos de meditação, né? Se a gente concentrar todas as meditações, então tem dois tipos de meditação: meditação unifocalizada e meditação analítica. Tanda nga so kausa papa juya de tudo jogum zati. Então agora que a gente está falando, quando a gente fala do treinamento e concentração, a gente está focando na meditação unifocalizada. Tá jogum ane jane gum samdengi gum za tinginzingi gum za tuzo chiba samlo dan shana de yore. Meditação unifocalizada, meditação em chamata, meditação em concentração. Todos esses são vários nomes dados para o mesmo tipo de meditação. Tá dinane jan jogum ga tavlo suji karre de diga nga zo ane tramba nyersha ga gum sini oda de E dentro tem várias técnicas desse tipo de meditação unifocalizada, e uma das principais técnicas de meditação unifocalizada é a meditação em mindfulness. Tá tramba nyersha ga gum de la ya kar yong yore diga na lu tramba nyersha sem tramba nyersha chu tramba nyersha choro tramba nyersha azini tá rimba do Jisum. Lu, Sorwa, Sempa. E dessa meditação em mindfulness, tem sobretudo quatro objetos focalizados, certo? De focalização. E essas 4 mindfulness, ou 4 práticas de mindfulness, então a prática de mindfulness no corpo, parte física, que você observa o seu físico, a mindfulness em emoções e sensações, em intenção, e em fenômenos. Sim. Se traduz como Dharma, mas é fenômenos. Tá dinani jang tambo lu tramba nyersha zade kanichi la jago yore la vaina. E mindfulness em físico, né, ou no corpo físico, o que significa isso? Pena zo lu de la ya chi lu da nang lu zene A gente consegue dividir os corpos físicos externos e internos. Tá, zu chi shur da zo pena chi lu do de ni samlo tang ba yina zu da ji ro ri cha. De la so ba. O de ni le ya de ni samlo tang cho go re. Quando a gente fala sobre os corpos dentro da meditação mindfulness em físico, quando a gente fala dos corpos físicos externos, a gente se refere aos objetos externos de atração sensorial. Então, desde dos objetos de visualização, né, objetos da visão, depois cheiros, objetos tácteis, objetos palatares ou sabores e ruídos. Tá, nang luis e digana zu wambo do nang luis. E quando a gente fala sobre o físico interno, né, os corpos físicos internos, a gente se refere às faculdades sensoriais físicas. Tá de chana niki lu ze yang tindia yumor. Chana niki lu ze de gana awan tin do pena nga zo tanda ni lu ragbati ni do o do la samota na de ko li bo ragbati. Chana niki lu
Tem também a meditação em mindfulness dos corpos externos e internos ao mesmo tempo, que significa o nosso próprio corpo. Então, esse corpo que é baseado nos 5 agregados, psíquico-físicos. Então, esse aqui é um exemplo de meditação mindfulness em físico, interno e externo. 야. 다디 나니장 맞수 리tam바 녀샤가 나니장 아니 곰리 라쇼당 어디니데 단당아수 타기 tambo gom야가 운종 gom야데 다 리라쇼직 차데요레. Se a gente utilizar dessa prática de mindfulness em corpos ou físicos internos e externos ou de ambos, é uma prática muito fácil de se alcançar esse estado de concentração. 지단게 전이장 어르츠 곰잡이 까블이야 아니 tambo 어묵바이나 어묵바 락바 리라오 아니 곰바이나 리라오 토니 곰 데니 데티 톨라 곰시데 야보지데 데니 딜리데제 어묵바 차와 데니 데 야보 차손 데니 야야야야 에치 타모 간래야 르바지니 로와이나 아라바니야 타모라파 어디니 지바이나 엠시 야고 차그레스 고림데마. Por que isso? Porque a gente precisa, não é porque precisa, mas é bom, é beneficioso para a gente utilizar de objetos materiais externos, que a gente tem hábitos, que a gente está habituado a reconhecer como um objeto existente. E são objetos grosseiros, no sentido de materiais que a gente consegue alcançar com os olhos, pegar, etc. Então, se a gente começar a utilizar esses objetos mais superficiais ou grosseiros, e a gente consegue habituar essa nossa mente, conseguir tranquilizar nossa mente sobre a presença desses objetos materiais externos, então devagarinho, de maneira gradual, a gente vai conseguir também habituar a nossa mente, a nossa concentração em objetos muito mais sutis e internos. 다 운종 gumbi 까블레 바이나양 tambo ngol야 데네 제네고 데네 남지 가서 랑싱거 우드야 마 칸디 로요 바이나 디타가랑 라 삼로더 우랑 모토 젬발라 삼로 마다마지 디아페 소소가 셈데 셀보지다 디칸나 템보지 토니 데네 제네 소소 루그랑 데야 나고나니야 마 타야 디 우랑 라 삼로 타니 나한테 네 제네 곰점네 데야. Cadê? E ainda nessa primeira parte, né, nessa parte da meditação e mindfulness do físico, a gente também acaba usando como objeto de meditação um componente do nosso corpo físico, que é a respiração. Então, se a gente acostumasse a se posicionar o seu corpo reto e depois levar toda a sua atenção para a respiração, e não só para a respiração, mas como que a respiração ela entra e sai do corpo, quantas vezes, qual a temperatura, aí você muda um pouco o modo de análise, mas a sua mente está completamente focado no modo com que a respiração entra e sai. Nesse momento você está utilizando como objeto focal da meditação a respiração, esse ar que entra e sai do seu corpo. 아니 소소고 야무야다 마다 니보데 아니 야마도야 코드비 자와지도 오 다토다티 텔레야 무니티 소와텔라 무니양 데야. Também você pode observar a sensação que você tem na entrada e na saída do ar. Então, toda vez que o ar entra e depois ele sai, qual que é a sensação que você tem nesse processo de inspiração e expiração? 양 아데네 소소 나공 예요 니자가 나니 우야마 용구요 손사 나공 예초니 우드 야마식 체안동도 연초니 식체안도 야나 니가 거니 참념 야마 데니로도 어디양 까까라 데니그토니 상로타야. Outro passo, outra parte dessa técnica de usar a respiração como objeto focal, né, para meditação focar simplesmente em um dos lados da narina, uma das narinas, né? Se a narina esquerda é o que está puxando o ar com mais força ou a narina direita? Quem está entrando com mais calor ou com mais frio? Enfim, você começa a analisar utilizando as duas narinas. 데네양 아저 야마 땅이 까블이야 우야는 onde kana tamu도 데지네 데지데
Ou quando de uma das narinas entra um ar frio, certo? Depois quando ele sai, sai quente. Então, aí a sua atenção está completamente focada nele. Então a sensação é quente, é fria quando entra e quente quando sai. Quando a gente inspira, com ambas as narinas, é como se fosse que a gente sente frio só até aqui, agora, certo? Mas se a gente começar a aumentar a consciência, a gente consegue sentir o frio até aqui e às vezes até no peito. A gente consegue sentir absolutamente o frio do ar que entra em todo o processo respiratório, inclusive em todo o peito. E você vai sentindo o ar frio se espalhando pelo seu peito. Vamos fazer uma prática agora, um segundinho. Tentem perceber agora. Tentem perceber agora. Sentem, concentrem a sua atenção. Concentrem se concentrem simplesmente na inspiração. Até onde vocês conseguem sentir a temperatura fria do ar que entra pelas suas narinas?